Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, queridos ouvintes, meu nome é Meigaron e eu acho muito legal a forma como a gente usa o inglês para a ciência de dados e dá a impressão de que a gente sabe muito mais do que a gente realmente sabe. Fala pessoal, meu nome é Raine Oliveira e eu acredito que a gente deve dar mais valor aos desvios padrões, porque assim, se falar que a média de a profundidade média de um rio é de 1 metro, não sei se eu entro ou não. Muito bom. Meu nome é Almir e eu trago aqui uma frase do meu pai que eu sempre carrego para a vida, que é: o saber não ocupa espaço. Boa! Galera, então, para quem está nos vendo e quem está nos ouvindo, sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast Show Me the Data. E esse, obviamente, é o episódio 0. É o nosso episódio do Hello World, onde a gente mostra um pouquinho por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui e por que você deveria gastar um tempo da sua vida nos ouvindo ou vendo a gente. Então, o Show Me the Data é uma iniciativa da comunidade DS, que é um centro de formações de cientistas de alto nível, e onde a gente se reúne aqui para falar sobre um tema e trazer um conteúdo relevante para vocês, né? A ideia desse podcast é realmente trazer um conteúdo relevante de uma maneira mais descontraída. E eu sempre quis fazer esse tipo de conteúdo, né? Porque muitas vezes vocês me acompanham, sejam no canal do YouTube, seja no Instagram, e eu passo uma impressão de seriedade, né? Uma pessoa mais séria. Eu queria ter um espaço onde eu pudesse falar umas groselhas também, contar umas piadas. Então, o podcast é esse formato, e eu convidei uns malucos aqui para participar comigo desse podcast, a Rayane, nossa querida Ray, e o Almir também, para falar um pouquinho sobre me ajudar a trazer esse conteúdo de maneira descontraída, tá? Então, esse é o grande objetivo desse podcast, Show Me the Data, e eu queria um pouquinho apresentar, então, os nossos apresentadores, né? Os nossos âncoras aqui do podcast, que vão estar aí sempre nos episódios, tá? Então, eu queria começar primeiro com o Almir. Almir, conta um pouquinho de você, Almir. Quem é você? O que você faz? Por que você estuda ciência de dados? O que você está fazendo aqui, Almir? O âncora, agora eu me senti o William Bonner aqui. William Bonner, é. Então, meu nome é Almir, eu tenho 46 anos, eu moro aqui em San Andreas. Para quem não conhece, é Santo André. Boa. Eu gosto muito de estudar, sou apaixonado por estudar. E a minha formação, eu fiz técnico em eletrônica há um tempo no Senai, depois fiz técnico em informática para a internet, depois me graduei em análise de sistemas e agora estou cometendo a loucura de estar cursando matemática EAD. Não faço isso. Caramba, Almir. Essa eu não sabia, velho, essa loucura aí. Eu falei que era para contar uma história meio louca, mas não era também assim, de fazer matemática, né, velho? EAD ainda. Caraca. Segundo ano, cara. Que loucura, Segundo jovem. ano, sem nenhuma DP, mas também só choro, sem... Nossa. É para muito você difícil. aí, para as pessoas que estão ouvindo a gente pegou DP, pelo amor de Deus, galera. Vergonha na cara, bunda na cadeira e se estudar, né, velho? Que isso. É porque o sistema da faculdade facilita também, né? Ah, então... Não, Legal, Almir. lógico, não vou tirar meu mérito aqui, mas é muito difícil ser EAD, tem que dar uns certeza. pulos aí terríveis. E de onde vem a ciência de dados, Almir? Como é que foi essa loucura aí de estudar ciência de dados? Então, cara, começou mais ou menos com... Eu gosto muito do mercado financeiro, né? Então, eu invisto, estudo ali, é uma das outras coisas que eu gosto de estudar. E tem um colega que é parceirão meu, desde que eu comecei há muitos anos aí, que ele está sempre junto comigo. E como ele sabe que eu sou curioso e tem essa coisa de querer sempre aprender e tal, aí um dia ele jogou na minha mão um robô. Ele falou: cara, eu estou operando na Bovespa com um robô. Eu falei: cara, como Caramba. assim? Aí ele falou: ó, mais ou menos é isso aqui, ó, toma aí. Sabe, jogou a bola na minha mão. Eu falei: putz, cara. Que Aí eu legal. mergulhei de cabeça, comecei a olhar o que ele estava fazendo para poder aprender mais sobre aquilo, né? E aí descobri um cara que desenvolveu lá um robô que era muito bacana, que você conseguia aceitar um monte de parâmetros e testar e tudo mais. Legal.
Só Legal. que tinha alguma coisa ou outra que não tinha como fazer. E aí eu fui dando umas pesquisadas para entender como que ele fazia, e eu cheguei na linguagem de programação, que é o MQL5, que é uma linguagem de programação que são feitos robôs para o mercado financeiro, para o MetaTrader especificamente, né? Sim. Que é uma plataforma do mercado financeiro. E aí eu vi que era uma linguagem de programação muito parecida com C++, eu já adorava para programar, né? Já tinha um conhecimentozinho, comecei a brincar, comecei a fazer uns para mim, e aí comecei a pesquisar um pouco mais, aí caí em AlgoTrading, né? Que eram os algoritmos automatizados para operação no mercado financeiro. Mais ainda, cheguei em finanças quantitativas, que são algoritmos matemáticos, modelos matemáticos para prever movimentação, né? Entre outras coisas do mercado Sim. financeiro, que é usado nos investimentos. E daí, na matemática. Pô, aí eu falei, porra, Caramba. programação eu sei, né? Aprender linguagem de programação para mim é fácil. Eu tive uma boa base lógica, né? Então, falei, matemática eu sou péssimo, né? Mas estamos aí, né? Tamo aí. Falei, por que não fazer uma faculdade? Aí abri o vestibular para uma universidade estadual aqui, e aí eu fiz, passei, Que legal. daí tô dentro, cara. Daí para ciência de dados foi um pulo, né? Porque Pulo, né? matemática, programação, tá tudo ali. Aí cada vez mais eu comecei a me interessar e estamos aí na luta. Legal, Mir. E a pergunta Legal. que não quer calar, eu acho que todo mundo tem essa pergunta, que eu também tenho, que é a seguinte: você já ficou rico operando com os robôs? Ou você está no caminho da riqueza? Primeiro que assim, né? Os robôs, inicialmente, eles operavam somente no intraday, que é o famoso day trade. Para quem não sabe, não façam isso, tá? Mas eu não sabia, não Conselho. operava day trade, então eu não sabia operar day trade. Eu fui aprender a operar day trade, perdi ali uma média de uns R$ 4.000 nessa brincadeira, só me lascando, Caramba. para poder aprender e aí saber que não é uma coisa boa, principalmente porque tinha que aprender na mão para depois saber como programar os robôs, né? E na Perfeito. mão só dava ruim, né? Perdi muita Aham. grana, me lasquei grandão, mas operando outras coisas, swing trade, opções, renda fixa, vários outros mercados aí, sim, é a melhor forma de ganhar dinheiro. Estudem, porque para ficar rico é só você saber juros compostos. Boa, e trabalhar bastante, né, Almir? Porque você tem que Ah, com alimentar os juros certeza, né? compostos, né? Não tem Se como. não tiver, se não tiver É, aporte, não adianta, né? se tiver aporte, você vai enriquecer como, né, velho? Com certeza. Muito legal, Almir. Almir, e você, ótima curiosidade que é legal contar para o pessoal que você gosta muito de podcast, né? E eu queria um Cara, pouco que você sou falasse fãzão, cara. um pouquinho sobre isso, sobre podcast que você, como surgiu esse gosto pelo podcast, os que você mais gosta de acompanhar hoje, que você está acompanhando atualmente, e um pouquinho do porquê que você está nesse podcast, né? Então, eu gosto pra caramba de podcast. Minhas filhas também adoram podcasts, elas são um fãzão. Eu comecei muito com o Jovem Nerd, né? Que é do Sim, Nerdcast, que para mim era sensacional. E foi ali que eu comecei o gosto, né? E aí eu comecei, quando eu entrei no mercado financeiro, eu peguei vários, eu acompanho vários podcasts do mercado financeiro. Depois no Ciência de Dados também fui um monte de podcasts, então tem um monte de que referência legal. boa em várias áreas, inclusive áreas de dados com o mercado financeiro, né? Por Aham, exemplo, o Trading com Dados, que é um cientista de dados do mercado financeiro. Inclusive, ele que saiu do legal. trabalho dele para trabalhar exclusivamente no trading com dados, que é bem bacana. Quem curte mercado financeiro e ciência de dados, olha lá que os caras são muito bons também. E outros, né? Data hackers. E aí tem podcasts de humor, né? Podcasts Sim, mais sérios sobre política, né? Então, assim, acho uhum, muito legal. A praticidade de você ouvir isso no carro, né? Eu sim. trabalhava mais ou menos uma hora e meia de casa. Meu, era na ida e na vinda, cara, ouvindo no rádio do carro. Que legal, Mir. E como você se sente estar dentro de um podcast produzindo ele hoje? Como que é isso? Porra, nunca imaginei, mas sempre curti a ideia, cara, de você poder aí spread the word, né? Espalhar a Aham, palavra de coisas interessantes. Eu sempre achei que é uma forma bem bacana de você atingir a galera, né? Tem muita gente que nem total. sabe dos podcasts por aí, nem às vezes nem sabe nem que tem uma opção muito grande, né? E não É, só, por exemplo, no Spotify, né? Mas tem vários agregadores aí que você pode ouvir
sem pagar uma plataforma específica, né? Gratuito. Uhum. E tem muito, mas muito conteúdo bom, desde humor, piada, coisa bobeira, até assuntos muito específicos, né? Crimes, investigação, Caramba. política, sexualidade, um monte de coisa que você imaginar. É uma vasta gama aí, né? De assunto, cara. Acho muito legal. Que legal, Mir. Eu também gosto de podcast. Eu gostava de não era bem um podcast, mas era um programa de entrevistas. Eu sempre gostei desse lance de programa de entrevistas. E aí, lá em 2010, quando eu estava indo para a faculdade, né, eu pegava um ônibus de Mogi Guaçu até Campinas e depois de Campinas até São Carlos. E aí, na época, não tinha 3G, né? Tinha um 3G bem ruim lá. E eu ia ouvindo no ônibus o YouTube. E aí no YouTube tinha um canal que chamava Man in the Arena, que era os Homens na Arena. Eles eram feitos por duas pessoas, o Miguel Cavalcante e um outro âncora lá. Eles eram empreendedores e eles entrevistavam empreendedores. Então eu achava muito legal esse programa de entrevista. Eu falava, cara, um dia eu vou ter um programa de entrevistas também. E aí, tipo, a gente tá aqui, vamos entrevistar muita gente legal, mas eu acho que acho que surgiu daí também esse lance de você falar com pessoas, né, e tentar extrair o máximo delas para poder falar para os outros que estão na caminhada. Então, acho isso muito legal também, bem bacana. Muito bom, E a Mir. descontração, né, cara? Descontração de você poder fazer umas perguntas, sair muito daquela coisa muito certinha, muito do script ali, fixa, né? uma coisa mais Sim. livre, que você pode improvisar, falar alguma besteira, dar uma escorregada, tá tudo bem, né? Com certeza. E para avisar os nossos ouvintes também, a gente faz o script do podcast assim, a gente entra 3 minutos antes de começar a gravar, fala, galera, todo mundo sabe o que quer para fazer? Aí todo mundo fala assim, não, beleza, então estamos pronto então. E aí a gente começa a gravar e sai isso aqui, sabe? Porque é muito nesse formato que o Amir falou, é um formato para trazer um conteúdo relevante, obviamente, mas de uma forma mais descontraída, né? Eu acho que isso que é a grande mensagem, né? Bom, legal, galera. Então esse foi o nosso querido Almir, um dos âncoras aqui. E realmente falar em âncora parece aquele programa, tem um programa na Record que é um trio, né? Que é um homem lá, 2 mulheres, eles formam um trio no programa, né? Tipo Ana Maria, mas seriam 3 pessoas, não sei os nomes de programa de televisão, mas me lembrou isso agora. Mas enfim, vamos falar um pouquinho da nossa próxima âncora aqui, né? Nossa próxima apresentadora, Dona Rai. A Rayane, se você não conhece ela, você não estuda ciência de dados. É só isso que eu tenho para falar para você. A Rai é a nossa estrela aqui, todo mundo conhece ela, uma pessoa que super ajuda no nosso grupo de estudos do Telegram, né? Que é, na verdade, um grupo de estudos que ele foi criado para ajudar as pessoas a fazer um curso, que é um curso gratuito, que fica no canal do YouTube lá. É um curso chamado Python do 0 ao DS, é um curso gratuito de iniciação em Python. A gente tem um grupo de estudos, e a Rai é a pessoa que mais contribui lá, a chefona. Então, se você postar uma pergunta lá no grupo de estudos, muito provavelmente a Rai vai responder para você, ou ela vai ler aquilo, e ela vai estar lá, você vai conhecer ela, né? Então, a gente tem o prazer aqui de receber a Rai também como uma das apresentadoras, e antes de eu falar mais sobre ela, eu queria que ela falasse mais dela, né? Porque, afinal de contas, ela conhece mais ela mesma do que eu conheço ela, né? Então, Rai, conta um pouquinho quem é você, onde você mora, onde você é formada, como é que você surgiu com esse lance, a loucura de Data Science, conta um pouquinho aí. Não, aí foi loucura mesmo, mas... Mas vamos chegar lá, né? Vamos. Então, meu nome é Rayane, eu sou do Espírito Santo, de Vila Velha, que para quem não conhece é a melhor cidade do Espírito Santo. Quem diz o contrário tá mentindo, principalmente o povo de Vitória, mas não vamos causar aqui não. Muito bom. Eu sou formada em Ciências Biológicas e sou mestre em Ecologia de Ecossistemas, e aí que vem uma parte muito louca, assim, porque foi tudo de uma vez. Então, em 2014 comecei a faculdade, terminei a faculdade, entrei no mestrado, e terminei o mestrado, entrei na ciência de dados. Aí é uma parada bem doida mesmo. Porque, assim, tudo começou com desmotivação, né? Porque mercado de biologia, já falar coisa triste aqui, talvez eu chore. Começa com desmotivação, então tem toda aquela questão que todo mundo já conhece, e além de questão financeira, a questão de que não tem mais mercado, gente. Não querendo desanimar vocês que pensam em biologia, mas talvez seja bom pensar 2 vezes. Para quem não nos vê, talvez seja isso, né? escorrendo do rosto da Verdade, não. gente.
Difícil, tô brincando. Mas assim, não foi o ponto principal, não. Acho que o ponto principal foi ver que não era mais as questões biológicas que estavam me motivando. Porque, assim, Certo. a palavra ciência, na ciência de dados, realmente tem um significado, né? A gente fala isso muito na comunidade. E o significado é ciência. Então, fazer ciência é você extrair informações, tirar hipóteses dos dados, basicamente. Então, qualquer ciência vai fazer isso, se você trabalha na academia. E era isso que eu fazia, então. Basicamente, eu tirava informações dos dados e testava hipóteses. Só que aí a parte de testar hipóteses com a biologia mesmo, testar algo biológico, para mim já não estava suficiente. Eu queria testar coisas, porque eu sou muito curiosa, né? Então eu Legal. quero testar coisas. E Uhum. aí, não sei como, não lembro por quê, mas surgiu, assim, ciência de dados na minha vista, assim. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, cara, Que é legal. isso, e é isso. E aí foi como se tivesse tirado, assim, uma venda dos meus olhos, né? Que Falei, legal. cara, e aí foi loucura, assim, que defendi em um mês, no outro falei, gente, sabe isso aí que eu investi 6 anos? Não é mais. Mas aí Caramba. foi tranquilo, né? Foi, mas assim, foi questão de desmotivação mesmo, de não reconhecer mais. Ahn, Entendi. e aí eu acho que é isso sobre mim, né? Sou isso aí, gente, que vocês veem lá no Telegram mesmo. Eu gosto de ajudar porque eu acho que todo mundo já passou por isso, né? O Meigro falou muito disso, e eu acho que, assim, no mesmo modo que as pessoas pedem ajuda, foi o modo que eu comecei. Então, eu acho que ajudar pessoas que estão precisando, eu acho que é essencial, assim. E aí, isso me faz bem. Muita gente fica, mas aí você tá perdendo seu tempo, mas eu acho isso legal, assim. Eu acho É, que você parar um tempo da sua vida para ajudar alguém, eu acho que pode fazer total diferença na vida dessa pessoa. com Mas certeza. é isso, eu acho que é isso, por isso que eu tô estudando ciência de dados, é isso que eu quero, assim, de Legal, trabalhar Rai. com dados. Muito legal, Rai. E como que foi essa loucura do podcast, Rai? Tipo, como é que você veio parar aqui? Então, foi assim um convite que eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz, saí anunciando para todo mundo, falei, galera, é isso, Vamos meu começar um momento chegou. podcast. É agora, eu vou Aí, brilhar. não, vou ficar famosa, vocês vão vão Boa. brincar. Ai, fico até com vergonha, porque eu tenho muita vergonha, mas Não, Bom que a coragem. mas pessoa não tá vendo a não é que gente, eu tô né? Então vermelha, não, a não Rai dá tá para ver, não, mas vermelha, estou muito real. vermelha. Total, velho. Total, Rai. Mas foi no sentido assim de mostrar para as pessoas que todo mundo começa de algum lugar. Eu acho que esse é o meu principal objetivo aqui, de mostrar para as pessoas que Legal. não sei, vai vir gente aqui muito top, muito, nossa, muito, que você vai olhar e falar, cara, eu quero isso um dia. E saber que essa pessoa, em algum momento da vida, esteve onde você está, onde eu estou, onde o homem Total. está, onde o Meigro está. E aí eu acho que é isso, e Sim. passar informação, né, de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais diretona, e falar que é isso, Sim. galera, estamos todo mundo no mesmo barco, e é isso. Vamos remar. Total. Muito legal, Rai. Muito bacana. Bom, eu vou me apresentar rapidinho também, né? Algumas pessoas já me conhecem, outras que estão chegando agora ainda não, mas meu nome é Meigaron, né? É bem estranho como se soa, né? E ele escreve de maneira estranha, então é um nome diferente, né? Eu tenho 30, hoje, né, nesse podcast eu tenho 32 anos, indo aí pro 33, e trabalho como cientista de dados profissionalmente já desde 2017, né? Passei por grandes empresas na minha carreira, trabalhei na 99 Táxis, antes dela ser vendida para a chinesa, trabalhei na Easy Invest, trabalhei que foi comprada pelo Nubank, né? Que é uma corretora de valores, trabalhei na Amaro, que é uma marca de moda feminina, e atualmente trabalho na Loft, né? Que é uma empresa de compra e venda de apartamentos. É um marketplace, mas também tem o seu próprio produto ali, tá? E a minha história com ciência de dados é uma história já mais longa. Eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Entrei na faculdade em 2010 e entrei para fazer engenharia elétrica porque eu já trabalhava como técnico de manutenção numa multinacional montadora de carro, então eu consertava máquinas assim, que é o tamanho de uma casa de 3, 4 cômodos, trocava motor, fazia partida estrela triângulo, quem é eletricista vai saber. E eu comecei na área da elétrica porque a minha mãe, ela foi até um centro comunitário na minha cidade que costumava ter esses cursos que são financiados pela prefeitura. E aí ela chegou para mim e falou assim, ó, tem um curso de eletricista lá no centro comunitário. Você não quer fazer? E eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos. Aí eu falei, ah, não, mãe, eu não vou aprender a consertar chuveiro, não. Falei para ela. Aí
Minha mãe falou, não, vai lá, não é só isso, não sei o que. Falar, não, mãe, não vou ficar consertando o chuveiro, não sei o que. Aí, por um momento, eu falei, não, eu vou lá, vou fazer minha inscrição. Aí eu fui, fiz a minha inscrição nesse centro comunitário, e aí era um curso onde você ensinava a fazer instalações residenciais. Então, realmente, colocar lâmpada, fazer quadro de distribuição, diferença entre lâmpada fluorescente, incandescente, alarme, campainha, essas coisas. E aí, de lá, o professor falou assim, olha, se vocês quiserem progredir daqui, vocês precisam ir para o Senai, né? O Senai é um centro de formação aqui do estado de São Paulo, acho que não sei se tem em outros estados. Tem aí, Raine, no Espírito Santo? O Senai? Tem Senai aqui. Tem. Então. Então, o Senai... o Senai, então eu achei que era só São Paulo, acho que é Brasil, né? Eu acho e aí que tem no... Senai. acho que tem Senai, né? Bom, e aí então, aí no Senai tinha um curso de eletricista, só que para fazer o Senai precisava passar numa prova para estudar com bolsa. Aí eu passei na prova. Você fez essa prova também, Almir? Fiz para eletrônica. Então. Eu fiz para elétrica, para eletricista. Aí eu passei nessa prova, era uma turma de 14, aí eu fui estudar de manhã no Senai, e isso foi o primeiro ano do ensino médio, 2006, mais ou menos. Ou 2004. Aí eu fiz esse curso, né, de eletricista, e aí eu aprendi a fazer partida de motor, a fazer coisas mais de comandos, né? Então, quem fez elétrica lembra do comandos, né? Você tinha lá que apertar os botões, né? Você tinha que apertar os dois botões juntos para ligar, então tinha toda uma lógica de comando. Então eu fico pensando se foi nesse momento que eu comecei, né, a desenvolver um pouco de lógica, né? Aí, mais uma vez, o professor falou... Aprendi ladder. Nossa, ladder é legal. Com a linguagem. Nossa, ladder é muito legal. Aí, o professor falou assim, não, galera, agora quem quiser continuar na carreira, vocês precisam fazer um técnico. E aí, na cidade vizinha na minha cidade natal, que se chama Mogi Mirim, tem uma ETEC, que é também um centro de técnico do estado de São Paulo. Também não sei se tem ETEC aí, Rai, no Espírito Santo? Eu fiz ETEC também. Meu técnico aqui eu não sei. Não conheço por esse nome, não. ETEC. Eu sei que em São Paulo tem. Então é isso. Centro Paula Souza. Legal. É Centro Paula Souza, isso. Aí eu fiz a ETEC, né? Entrei na ETEC, tinha prova também. Eu tentei no começo do ano, não passei. Tentei no meio do ano, passei. Aí eu fui fazer mecatrônica, 1 ano e meio. Aí era meio elétrica, meio mecânica. Aí eu aprendi ladder, aprendi ciência dos materiais, aprendi várias outras coisas, pneumática, não sei o quê. Aí no final de 2007 eu entrei nessa empresa, na Ito, como estagiário, para consertar essas máquinas. E aí eu, trabalhando com elétrica e tal, fiz 3 anos de cursinho, né? Então trabalhava para pagar o cursinho, trabalhava de manhã, fazia cursinho à noite, quando eu trabalhava à noite, fazia cursinho de manhã. Aí eu estudei 3 anos nessa pegada, fui para a universidade, 2010. Aí na universidade, primeiro semestre tinha lógica de programação com C. Aí eu falei, caramba, programação é legal, né? Porque programação, eu lembro que eu escrevia um código, apertava um enter, o resultado aparecia. Cálculo, quando eu fazia integral, eu não sabia para que servia aquilo. Então, programação era muito mais palpável, né? Era muito mais concreto, assim. Eu sabia o que estava acontecendo. Enquanto cálculo eu resolvia, mas e aí, velho? O que eu vou fazer com esse negócio, né? Famosa frase. Falei, pô, programação é legal. Aí eu falei, beleza. Aí, segundo semestre, teve estatística 1. Aí, pô, estatística é legal também, né? Se eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, não vai dar certo isso aí. E se eu chegar para uma pessoa e falar, olha, não vai dar certo isso aí, com 90% de chance, cara, é muito diferente, né? Eu falei, pô, estatística é legal. Então, eu gosto de estatística e gosto de programação. Aí, em 2012, né, o início do Coursera, tudo era free na época, e aí eu fiz um curso do Andrew NG, que é o famoso curso lá de redes neurais. Aí eu olhei para aquilo e falei, mas peraí, tem um negócio que junta programação e estatística e matemática. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí isso se chamava Machine Learning. E não existia ciência de dados, isso, 2012, não falava isso no Brasil, né? Aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com Machine Learning, seja lá onde for. Aí, em 2014, eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio lá no falecido Ciências Sem Fronteiras. E aí lá a ciência de dados já era... Deus o tenha. E lá a ciência de dados era muito forte, já tinha esse nome, o Data Scientist já existia lá. E aí, nessa época, eu já comecei a fazer umas contas de pão, né? Do tipo assim, beleza. Se eu me formar em engenheiro eletricista, onde eu vou trabalhar?
tem 5 empresas para eu trabalhar no país. Beleza, mas entra 50 pessoas, se forma 40 e tem 4 vagas, eu vou ter que competir com 100 pessoas para entrar? Eu falei, cara, é tipo vestibular, né? No meu vestibular é 60 por vaga, para se empregar é 100 por vaga. Cara, não dá, né? Pô, mas e dados? Não, peraí, dados? Dados eu posso trabalhar em qualquer lugar que gera dados, né? Qualquer lugar, desde a padaria da esquina, que tem interesse em dados, até grandes empresas que têm interesse em dados. Falei, pô, é muito mais fácil me empregar em dados, né? E se caso algum setor acontecer de estar ruim, eu posso ir para outro. Então, eu sou meio que um elétron livre no mercado, né? Eu consigo ir para qualquer indústria, qualquer empresa, porque o dado é dado, só a natureza que muda. E aí, isso, junto já com a minha vontade de trabalhar com machine learning, eu falei, cara, eu vou trabalhar com dados. Aí, em 2015, eu recebi um convite da 99 para trabalhar, porque na época, a ciência de dados, para você se tornar um cientista de dados em 2015, era só PhD. Não tinha nada abaixo disso. Eu falei, cara, eu não vou fazer doutorado. Eu quero só trabalhar com machine learning e trabalhar com dados. Aí, eu recebi a proposta da 99 para trabalhar como analista de BI, e aí eu fui trabalhar como analista de BI, que era muito próximo de dados, né? E aí a gente está falando aqui em 2015, 2016. E aí em 2017 já se falava em cientista de dados já com mestrado. Mas ele falou, pô, meu mestrado eu também não tenho. Aí eu fui começar a fazer mestrado. Aí eu fui tentar fazer mestrado. Aí eu vim para São Paulo, eu estava aqui em São Paulo, falei, vou fazer mestrado. Aí eu tentei a prova do IME 2 vezes, que é o Instituto de Matemática e Estatística aqui da USP. Eu tentei a prova 2 vezes e não consegui passar. Falei, cara, acho que mestrado não vai rolar, velho. Eu vou ter que, sei lá, aplicar machine learning no meu trabalho mesmo. Aí, finalzinho de 2016 e 2017, eu prestei várias vagas, umas 30, 40 vagas, e teve uma pessoa que falou, cara, você tem um potencial legal, vou trabalhar com cientista de dados aqui. Aí eu fiz a minha migração. Aí, desde 2017, eu venho migrando de empresas, né, para trabalhar em ambientes diferentes, trabalhar com coisas diferentes, mas já como cientista de dados, né? E aí, em 2019, 2020, me veio um pouquinho de insatisfação com relação ao que estava sendo ensinado em ciência de dados na época e também muito do que eu via nos candidatos, porque nas últimas 2 empresas eu também sou recrutador de dados, né? Então, muitas pessoas acham que o recrutamento é por conta do RH, mas na verdade é por conta do diretor da área, né? Então, o diretor da área fala, eu preciso de mais uma pessoa para dar velocidade nos projetos. Então, ele pega um suporte do RH para procurar essas pessoas, mas o dono da vaga é o gerente. E aí, esse gerente me chamava para ir junto, para poder avaliar as pessoas. Então, eu começava a avaliar tanto analista de dados, quanto cientista de dados, quanto engenheiro de dados. E aí, eu via o quão despreparado as pessoas iam lá. Então, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, as pessoas não sabiam o porquê dos riscos que elas estavam correndo ao escolher uma coisa em relação à outra. E aí eu ia olhar para ver como que isso estava sendo feito no mercado e eu encontrava pessoas ensinando ciência de dados que eram absurdas, assim. Eram pessoas que não explicavam o porquê que você usava ciência de dados, explicava a ferramenta. Então eu via uma transcrição de um livro. Eu via um livro humano, né, nos canais do YouTube. Era uma pessoa que replicava o livro. Eu falava, cara, vai um pouco além disso, né? Ciência de dados ela surge para resolver problemas de negócio e não para ser como uma ferramenta de uma gaveta. E aí eu falei, cara, eu preciso ajudar de alguma forma. Vou criar um canal do YouTube. Beleza, como é que faz? Beleza, você vai lá, você cria o canal, grava um vídeo. Aí eu não sabia nem gravar vídeo, não sabia nem nada, não sabia nada. Aí eu comprei lá uma câmera, né? Não era uma filmadora, nem uma câmera, uma filmadora. Comprei um chroma key para ficar verde atrás, que eu vi lá que tinha um lance de substituir imagem. Aprendi a fazer uns cortes secos lá no editor de vídeo. Falei, beleza, vamos tocar. Aí fui fazendo os vídeos, né? E o primeiro vídeo do canal era inferência bayesiana. Eu falei, caramba, velho, eu vou chegar já com os 2 pés na porta, né? Eu falei, caramba, o primeiro vídeo do canal. Toma, galera. Inferência bayesiana. Eu falei, nossa, velho. Peraí, devagar, vamos começar. Vou dar um passo pro lado. Aí foi inferência bayesiana, aí já foi depois Python, aí eu mostrei o caminho de plano de estudo, aí eu fui fazendo, aí eu fui pegando feedback do pessoal e fui tendo uma linha, né? Para ver para onde seguir, porque eu falei, pô, beleza, inferência bayesiana não foi um bom começo, né? Aí o tempo foi passando, as pessoas foram vindo estudar comigo, e aí ela falou, cara, amigo, e aí, como é que a gente continua estudando com você? Cara, a gente gostou muito da tua didática, não sei o quê, como é que a gente continua?
falei, galera, é o seguinte, vamos montar um grupo de estudo, vou chamar isso de comunidade, porque eu gosto da palavra comunidade, eu acho que reflete muito o que a Rai falou e o que eu gosto muito, que é ajudar as pessoas e realmente conseguir fazer a diferença na vida da pessoa, né? E conseguir ajudar de alguma forma. E aí, com o tempo, essa comunidade foi ganhando forma, né? Hoje é a comunidade DS, que a gente conhece, tem 430 membros nesse momento aqui. E depois, é muito engraçado que depois que você está no momento da caminhada, né? Você acaba ali encontrando os propósitos de algumas coisas. Então, eu vejo a Rai falar muito assim, e eu vejo muito propósito no que a gente faz aqui na comunidade, né? Porque quando a gente tem 18 anos, que a gente tem que tomar uma decisão que talvez seja a mais difícil da vida, que é escolher qual graduação você vai fazer, e às vezes você não tem maturidade para você decidir o que você vai fazer pelos próximos 40 anos. E aí você toma uma decisão ali muito baseada em pessoas que você conhece, no ambiente que você está, parentes que foi fazer e tal. E no primeiro momento você acredita que aquilo é para você, né? E você começa a estudar e começa a se formar naquilo. Só que quando você está na faculdade, é tanta coisa nova que é apresentado para você que você pensa em começar a mudar. Só que às vezes a mudança ela é tão difícil que você começa a contar histórias para você mesmo de que onde você tá bom. E aí você não tem mais aquele ímpeto de mudança, né? E aí isso acaba se agravando quando você sai para o mercado. Porque no fundo, no começo, né, a gente entra na faculdade para ser o futuro da nação, né? Então, o futuro do Brasil está aqui, vamos formar. Aí, quando você se forma, você sai como um problema social, que é o desemprego, né? Então, você entra com a promessa de mudança do Brasil e sai com um problema social. E aí, quando você está de frente ali, que você tem que... Você já está com uma idade, já quer ter tua grana, quer, pô, ter tua casa e tal, não sei o quê, você já começa a colocar isso muito mais pesado na balança. Pô, eu preciso me empregar aqui. Eu preciso ter um salário bacana, um negócio que eu possa me sustentar bem. E aí, e aí você começa a olhar para trás e falar, pô, será que a decisão que eu tomei lá com 18 anos ainda é válida? E aí a gente fica com pouca mobilidade para mexer, porque conforme você vai progredindo na vida, você vai ganhando mais responsabilidades, né? Então, às vezes é um aluguel, às vezes, tipo, são filhos, às vezes são pai doentes, algumas coisas, vai ficando cada vez mais difícil. E aí eu fico me perguntando, por que a gente não consegue mudar, assim? Por que é tão difícil? Por que não existe uma forma mais direta de a gente conseguir reverter uma decisão que a gente tomou lá atrás, que pode ser que não seja a melhor? E aí isso é o propósito que eu enxergo no que a gente faz hoje na comunidade DS, sabe? É uma possibilidade de você trocar uma decisão que você tomou no passado para uma área de dados, que é uma área que tem muito potencial de crescimento, é uma área que ela tem uma profissão por si só, que são as profissões da ciência de dados, e além disso, conforme a tecnologia avança, conforme os dados são gerados, você vai precisar de cada vez mais pessoas para analisar esses dados. Então, a ciência de dados não vai ser só o cientista para analisar, mas, tipo, a pessoa do caixa da padaria vai precisar entender um gráfico, vai precisar saber analisar dados. O médico vai precisar saber analisar o dado histórico do paciente. O enfermeiro vai precisar saber priorizar a fila de atendimento. Então, dados, ele vai ter um potencial de crescimento muito e de abrangência muito grande nas áreas. E é uma profissão que você pode aprender, mas não nos moldes tradicionais, de você ter que frequentar uma faculdade, né? Você ter que cumprir uma carga horária que foi definida pelo MEC, que é uma instituição que, às vezes, prioriza muito mais um tempo de preparação do que o aluno realmente vai fazer. Então, o MEC pede para você cumprir 10 mil horas para você se formar, sendo que você vai usar 1% daquilo que você estudou, se você trabalhar na sua profissão, se não você não migrar para outra, né? Então, por que a gente não pode ter uma segunda chance, cara, para mudar uma decisão? Então, isso é um propósito que eu enxergo muito no que a gente faz, né, na comunidade DS. E é daí que surge o canal do YouTube, é daí que surge esse podcast, é daí que surge tudo que a gente faz, né? Eu acho que esse é um pouco do propósito. E esse é um pouquinho do que eu estou aqui. É um pouquinho do que eu tento fazer como pessoa, com retribuir as ajudas que eu tive e retribuir isso de alguma forma, guiar as pessoas de alguma forma, da maneira que eu acho mais prática de ver. Então, isso é um pouquinho, né, do porquê que eu vim parar aqui, né? E o porquê que eu vim parar aqui, na verdade, é porque eu cheguei lá na comunidade DS e falei assim, galera, eu quero gravar um conteúdo com vocês. Eu tenho um canal do YouTube, eu tenho um Instagram, mas eles são mais sérios, eles são muito mais uma palestra, né? E eu quero um ambiente, tipo assim, com vocês, que eu possa, tipo, falar umas groselhas, contar umas piadas, falar algumas coisas legais, mas que tenha um conteúdo bacana. Aí eu chamei a Rai,
Falei, Rai, topa essa maluquice? A Rai falou assim, bora. Falei, Almir, vamos, cara. Você gosta de podcast, acho que vai ser legal para você. Bora, vamos fazer. E aí a gente tá aqui. A gente tá aqui gravando e vamos dar o nosso melhor para trazer pessoas legais, convidados bacanas, para poder agregar muito na caminhada de todo mundo, né? Então, acho que é um pouquinho do porquê que a gente está aqui, certo? Essa questão da segunda chance, ela é muito bacana falar sobre isso, porque ela pode tanto ser a segunda chance, como também a primeira, né? Sim. Nos dois extremos. Quando eu comecei, eu não tinha nada disso que me orientasse para uma carreira específica, para uma profissão específica, eu não tinha Sim. ideias de pessoas que pudessem andar junto comigo para algumas coisas, entendeu? Que pudessem me guiar. Então, isso é muito importante como uma primeira opção. Como segunda também, e aí entra o meu caso, por exemplo, que eu sempre fui apaixonado por trabalhar em TI. Só que eu entrei eu passei no concurso público, eu era servidor público federal desde Legal. 1995. Então, eu trabalhava 25 anos numa empresa estatal, né? Eu Aham. galguei todos os postos dentro dessa empresa, né? Eu trabalhei no Correios, eu entrei como carteiro, depois supervisor, coordenador, gerente, passei por um monte de coisa, mas não era a minha área. Só que eu não podia Entendi. sair quando eu me formei na faculdade, por exemplo, apesar de estar ali com uns 36, mais ou menos, foi quando eu formei, porque eu já tinha toda uma vida estruturada. Eu pagava Sim. financiamento do imóvel, pagava a faculdade da minha filha, tinha aluguel, um monte de coisas que Total. a vida que eu tinha que levar, e para eu sair da minha empresa e ir para o mercado de trabalho, eu ia reduzir muito o meu Sim. salário, né? E tanto eu até me submeti a algumas entrevistas e tudo mais, e todo mundo me falava isso e tal. E aí eu fui postergando, né? Até que eu tivesse a condição certa para isso, que foi agora, esse ano eu decidi pedir demissão, 25 anos de concursado federal, Caramba. pedi demissão da Caraca. empresa, falei, agora eu vou descansar, vou dar uma viajada e vou estudar, vou mudar de área. Então a minha transição, Legal. eu espero que ela seja um exemplo para todo mundo positivo, né? Porque, Total, Mir. obviamente, eu estou aqui e aguardando, me preparando, né? Assim que eu estiver Sim. pronto, eu vou me submeter às vagas e com certeza eu vou conseguir, porque esforço da minha parte é Não vai só o que tem, faltar. cara. E a paixão junto, então, Não, total, Mir. pra cima, Muito né? legal. Muito legal. Com certeza, aí quando o Almir fizer a migração dele, a gente vai fazer um podcast especial, contando, tipo, aquele final de ano do Roberto Carlos, a gente vai falar um pouquinho do arquivo confidencial do Almir. Aí vai pegar umas Não, eu vou fotos cantar, já dele com tenho a o família microfone. dele. Não, isso é muito É legal. isso. Aí posta o Almir bebê, Não, né? O gente, Almir crescendo. eu queria falar que assim, eu pagaria R$ 1 milhão para ouvir esse conselho do Meigron quando eu entrei e fiz as coisas da faculdade. Tipo, sério, acho que eu pagaria mais de 1 milhão. Eu vou Mas deixar o é o Pix máximo aqui, possível chegar galera, a na pensar. descrição, viu? Por Se favor. quiserem mandar 1 milhão, manda Gente, ver. sério. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo, assim. Eu queria ser bióloga desde, sei lá, meus 11 anos de idade. E aí, tipo, Sim. você com 11 anos de idade, o que que você decide na sua vida, né? E aí, Pois não é. sei, foi indo, e quando eu vi, tava nisso. Tava tipo, pô, já tô aqui. E aí veio a pandemia, né? Que eu acho que mudou a vida de todo mundo. De Total. um jeito ruim, mas mudou a vida de Total, todo Rai. mundo. E foi quando eu tive tempo de parar pra pensar e falar, cara. E foi a mesma coisa que eu amei, assim. Fez tanta lógica na minha cabeça na hora que eu falei, cara, o que que eu tava na cabeça? Que assim, sempre fui apaixonado por TI, sempre gostei muito das coisas de TI. Tipo, na sala, assim, eu era tipo a técnica de informática dos professores. Ia resolver Caramba. problema, ia fazer não sei o quê. E aí, assim, na graduação, a parte que eu mais gostei foi mexer com a parte de estatística, Sim. comecei a mexer em R na graduação e no mestrado todo foi a parte de R, então, tipo, eu fui monitora de R no mestrado, aprendi R sozinha, que não é muita coisa, mas tive uma base. E aí, tipo, quando eu parei para pensar, eu falei, cara, o que que eu tava fazendo, assim, um apagão total, nesse sentido de acomodada. Já tava aqui, Apagão. foi. Parece que eu Ai, acordei, assim, falou, opa, aham. cheguei. Foi isso. E assim, desse ano pra Ai, cá eu ai. amadureci de uma forma que eu falei, cara, é isso. Vai É, dar tudo certo, Que galera. Já escuto esses legal. conselhos. muito. Na pandemia eu perdi muitos amigos também, de companheiros de trabalho. Eu perdi muitos amigos dentro do trabalho. Acho que Sim. uns 5 ou 6 próximos mesmo, pessoas com quem eu trabalhei, ou foram meus chefes, ou foram meus funcionários, ou foram meus colegas de trabalho. E fora os outros que eu conhecia. E eu falei, cara, o que que eu estou fazendo nessa vida?
Falei, porra, tá acabando, tá passando, eu tô num trabalho aqui que eu não gosto, que eu não tô me Total. sentindo feliz, né? Que, porra, eu falei, porra, a vida acaba amanhã, eu não fiz o que eu quero, entendeu? Eu não fiz o que eu gosto, Sim. que eu tenho paixão. Eu falei, Total. pô, bicho, me preparei financeiramente, me preparei psicologicamente para isso e vamos seguir o sonho. Que legal, Mir. É Muito isso. legal. Muito legal mesmo, galera. E, pô, privilégio dividir aí o podcast com vocês. Só estrelas, né, cara? Podcast Constelação, obviamente. Muito Emoção. legal, né? E, então é isso, galera. Esse é um pouquinho, acho que, da nossa história. Eu acho que o cada um contou um pouquinho aqui. A gente vai abrindo mais histórias, mais coisas engraçadas, mais perrengues aí durante os podcasts, tá? O podcast vai funcionar ele vai ter episódios, esses episódios vão fazer parte de alguns programas. Então a gente vai ter o Show Me Sua História, onde a gente vai trazer algumas pessoas para contar uma história da vida delas, de como elas chegaram na posição que elas estão hoje, né? Vai ter o Show Me Sua Visão, que é onde a gente traz alguém que tem uma visão muito legal sobre alguma coisa de tecnologia, de dados e tudo mais. E a gente vai criando outros programas que a gente vai apresentando aqui. A gente pretende publicar o nosso podcast uma vez por semana, tá? Então vai sair aí às segundas-feiras, às 3 da tarde. Vai estar disponível no começo no Spotify. A gente vai colocar lá no Spotify. E eu vou colocar também no meu canal do YouTube, para quem quiser nos ver ao vivo, mas quem quiser escutar também está lá no podcast do Spotify. E a gente vai gravando, trazendo essas pessoas para falar com vocês. Beleza? Então, acho que é isso. Galera, tem mais alguma coisa? Acho que falta a frase de impacto final, né? A gente falou uma frase de Outra frase impacto de no impacto. começo. Falta o nosso bordão, pô. Bolacha, coxinha. Ah, é. Boa, Almir. Muito bom. Galera, Verdade. Dá pra verdade. pular, né? Isso aí é uma característica do nosso podcast, né? O Show Me the Data. E a característica é a seguinte: todo o convidado que nós trouxermos aqui vai precisar responder 3 perguntas. Essas perguntas vai decidir de quem ele é mais amigo, né? De quem ele é mais próximo aqui. Então, para a gente decidir de quem ele é mais amigo, a gente precisa ter um baseline, certo? Então, as 3 perguntas são as seguintes: se você prefere R ou Python, se você come a coxinha pela ponta ou pela base, e se é biscoito ou bolacha. E aí eu vou perguntar para cada um aqui para a gente ver o que cada um acha. Vou começar com a Rai. Rai, R ou Python? Acho que hoje Python. Já fui mais fãzinha do R, mas assim, acho que Python tomou a frente hoje Python. Beleza, Python. Você come a coxinha pela ponta ou pela base? Ai, eu acho que eu não tenho preferência, mas eu acho que como qualquer ser humano normal, começa pela ponta. E Rai, Mas para você é assim, do jeito que biscoito ou... chegar. Do jeito que chegar, vai. Depende da fome ainda, né? Você come pelo meio da É. coxinha. Boa. E Rai, é biscoito ou bolacha? Ó, tô me sentindo meio injustiçada aqui, porque eu sei que vocês são de São Paulo, mas é biscoito. É biscoito. Boa. É Bolacha é biscoito. um tapão na cara, né? Bolacha. É. Oi, eu descobri que bolacha é aquele negocinho que você põe na mesa do bar para você colocar copo de cerveja em cima. Eu não sabia disso. Que lá é Sério? bolacha também. Não sabia também, não? Ué, Aí, ó, viu? É biscoito. eu não sei, nem sabia que tinha um nome aquilo, na verdade. Eu descobri, pô, é Eu bolacha esse chamava de negócio. porta-copo. Eu também. Olha lá, é o porta-copo, verdade, tá? Verdade, Rai. Muito bom. Então, a Rai, Python, come coxinha pela ponta e tudo é bolacha, tudo é biscoito, certo? Almir, Biscoito. R ou Python? Python, com certeza. Você come a Python coxinha... segue todas as regrinhas ali de linguagem de programação. Com lógica, você aprende qualquer linguagem, É, inclusive Python. O R é tipo Windows, sabe? Não segue padrão. É mais ou menos assim. isso é verdade, cara. Ih, Eu, polêmico. eu falo para as pessoas que para você aprender qualquer linguagem de programação, você precisa aprender 4 coisas, que é o if, o while, o for e variável, e estrutura de variável. Só isso. Se você souber if, for e while, você aprende qualquer linguagem, porque é a mesma coisa, só que muda de linguagem, né? É igual elétrica. Elétrica é resistência, corrente e tensão. Você tem essas 3 coisas, você faz tudo. Você acende a luz da sua casa com essas 3 variáveis, né? Então, tipo, Uhum. não fica muito apavorado, que são 3 coisas. Bom, Almir, e você come a coxinha pela ponta ou pela base, Almir? Pela ponta, sempre. A ponta, sempre. Sempre.
Boa. E biscoito ou Até bolacha? porque tem um recheio, cara. É a mesma coisa que você pegar ali um cachorro quente e começar pela salsicha. Não faz sentido. É verdade, velho. É verdade. Não tinha pensado por Você isso. come pela base, você já chega no recheio ali, acaba e já Depois no era. final você vai comer só a massa, né? Então, velho, tem gente que joga Verdade, a ponta cara. fora ainda, que absurdo. Verdade, Gente, né? eu vou Não, confessar uma coisa total. aqui, hein? É. Vou confessar uma coisa aqui. Que eu Ixi. como, cachorro quente, tipo, eu tiro a salsicha e como a salsicha primeiro. Em pizza eu tiro o recheio, como o recheio primeiro, depois a massa. Só queria soltar isso aqui, uma Não é curiosidade pra você. possível, velho. Esse pessoal do Caramba, Espírito Rai. Santo aí é estranho, hein? Não, aí é estranho. Aí Pessoal, eu aí é fiquei, estranho. aí fiquei impressionado. Fiquei Soltei. impressionado. Pronto, não tem mais nada pra surpreender vocês. E eu Eu acho pensando que ia polemizar aqui com o Python e R. Olha só. Não, e aí a Rai, ela não falou ainda, mas ela toma, por exemplo, leite com Nescau, mas ela toma primeiro o Nescau, ela toma o leite primeiro, depois ela come o Nescau com a colher. E misturo na boca, assim. Mistura na boca, e mistura na boca. Não é isso. Faz sentido, faz sentido. Viu? É isso. Muito boa. Revelações, hein? Revelações, Rai, isso é nova, não sabia não. Revelações. Achei que nunca ia contar isso pra ninguém, assim, ao vivão, mas contei, galera. É Ao isso. vivão com, tipo, 5.000 pessoas ouvindo, né? Nossa Muito senhora, bom. vamos parar na rua, me bater na rua Suicídio agora. social. É melhor não confiar em quem come essa coisa e joga o pão fora. Total, meu. Ai, não sei nem porque eu contei isso. Não, mas tá bom, acho que fica aí de curiosidade. Se alguém quiser te mandar. Depois, quando a gente ficar famoso, a gente pode colocar uns endereços pra galera mandar uns presentes. E aí, se te Isso. mandarem leite com Nescau, aí você já sabe o que você vai tomar, né? Você vai tomar primeiro o leite e depois comer o Nescau puro. É isso. Boa. Obrigada, galera. Almir, coxinha pela ponta ou pela base? Não, Bom, você já já falou, foi. né? Biscoito ou bolacha? Aí depende. Quando eu era Depende do criança, quê? eu aprendi que bolacha era aquelas redondinhas, mais preenchidas. As Ah, furadinhas no meio era rosquinha e biscoito era tipo água e sal. Então, tá valendo tudo aí. biscoito, água. Caraca. Não é bolacha, água e sal, cara? Aquela bolacha quadrada, não é? Biscoito cream cracker. Caramba, pra mim é Pra bolacha mim Caraca, é era tudo também, isso. velho. biscoito. Biscoito era do estilo água e sal, quadradinho. Aí tinha as rosquinhas, que era aquela que você molhava no leite. A polêmica aí de novo. Molhar no Polêmica. leite. Ixi. E bolacha era aquelas que eram preenchidas, né? Não era nem uma rosquinha e nem um biscoito. Tipo, tinha recheio, né? É. Não, legal, Nossa, cara. Bom, tudo legal, biscoito. Mir. Bom, então, exato. Então, legal. Bom, eu, do R Python, eu sou R, então eu sou R Boy, curto demais o R. Acho o Python socialmente aceito, mas o R eu acho muito melhor. Total, eu acho que o R é tipo assim, o Python ele é socialmente aceito, assim, a galera, todo mundo assumiu o Python e beleza, mas eu acho que o R é melhor, bem melhor. Então faz um deploy em R aí, vai. Não, mas beleza, tudo bem. Não, gagueja não. Não, entendo teu ponto. Né? É muito ruim, mas acho o R, cara, eu acho o R muito raiz, assim, muito, muito. Para estatística e para machine learning, R eu acho sensacional. Mas real, processar dados assim é horrível. Coxinha pela ponta ou pela base, eu também concordo com a Rai sobre o recheio, com o Almir também, então eu como pela ponta, começo pela ponta também. E biscoito bolacha, eu também tenho mais ou menos a opinião de vocês. Para mim, tudo é bolacha, menos aquele biscoito, que é um biscoitão quadrado de polvilho. É aquele. Para mim, aquele é o biscoito. Faz sentido. Entendi. O resto é bolacha. Qualquer coisa. Bolacha recheada, a bolacha de água e sal, bolacha na cara, tudo é bolacha. Mas o biscoito é o de polvilho. Beleza, gente? Bom, legal. Agora a gente vai comparar os convidados para saber, né? Se o convidado é R ou é Python. Se for R, obviamente, é muito mais meu amigo, né? Então, obviamente, eu vou convidar só as pessoas, minhas amigas, né? Do R. Tem que defender o ponto, hein? Fazer uma tese. Lógico. Exato, Nossa. exatamente. Por isso que não Muito bom. nos devemos se apegar a ferramentas, pessoal. Jamais. Eu falo isso aqui, Pronto. mas é só no podcast. Depois, se vocês verem no YouTube, eu sempre vou falar que depende, você tem que focar no problema, não na ferramenta. Muito bom. Galera, acho que é isso, né?
Acho que tem uma frase de Acho que sim. efeito para sair, né? Só que aí é uma frase só, né? Então, eu vou... Ô, Almir, fala a frase nossa de efeito do final hoje. Daí a gente vai revezando. Beleza, então eu vou usar o meu coleguinha que está aqui em cima, com a minha câmera ruim pra caramba que eu comprei no AliExpress, não comprem. Ó, fica a Paguei dica. baratinho, achando que estava fazendo um bom negócio, me lasquei, né? Mas acho que dá para ver o Einstein aqui, Tá, dá para ver. que ele diz que, puta frase, né? Que quase todo mundo conhece, que a mente que se abre para uma nova ideia não volta para o tamanho original, né? Então, Muito legal, sensacional. Tudo a Almir. ver com ciência de dados. Total. E, Arrasou. e também outra do Einstein que eu gosto muito, que ele fala, né? Que eu só pude ver mais longe porque estava apoiado no ombro de gigantes. Ou foi ele que falou isso? Não, foi Newton. Foi o Newton, velho. Caramba, foi o Newton. Pô, velho, eu achei que Tá foi o aqui, Einstein. ó. Tá ali, ó, eles são físicos, né? Então, Ah, foi aberto ali, a mesma coisa. Mas foi o Newton, verdade, cara. Boa, boa, Mir. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui, então, no nosso episódio Hello World. E no próximo episódio 1 já temos novidades aí. Espero que vocês gostem, que vocês curtam. E não esquece de recomendar a gente para os seus amigos. Se você está assistindo a gente, comenta aqui embaixo do vídeo, compartilha, dá o like, faz tudo o que tem que fazer aí na rede social, que a gente vai trazer conteúdo bem legal aqui para vocês nos próximos vídeos, nos próximos episódios, tá bom? Galera, até mais, muito obrigado. E a gente vai se falando a gente vai se falando, beleza? Valeu, galera. Valeu, abraço. tchau, galera.